Boa noite. Somos alunos do quarto semestre de Comércio Exterior da FATEC Barueri. Vamos apresentar para vocês agora uma teleaula do curso de Logística Internacional do professor Sérgio Dias. Então é o seguinte, você que está aí no fundo dormindo, acorda. Você que está aqui na frente chavecando a loirinha do lado, para. Para e presta atenção, porque é uma teleaula sobre recinto alfandegado de zona secundária. E nessa teleaula a gente vai ter várias estrelas da FATEC Barueri. Diego Inácio, fantástico, Fernanda Batista, Caroline Marque, Júnior, G. Luiz e obviamente eu, que estou apresentando essa introdução. Então se prepara. Entre os pontos que a gente vai abordar, vai ter vantagem dos recintos, os tipos de recinto, os custos e CLIA. Estão preparados? Então ok, vamos começar. Então a gente entra em contato com o senhor aí até o dia 15 de julho a gente está mandando essa mercadoria para o senhor, tudo bem? Tá ok então, um abraço, bons negócios. Tchau, tchau. Oswaldo, grande Oswaldo. Pô, Dimas, Ricardo. E aí, você assistiu o jogo, Barcelona e Juventus? Ô Maurício, que jogão, hein? Nossa, que jogaço, O hein, Neymar cara? acabou com o jogo. Ah, mas tava torcendo pra Juventus, cara. Bufou, meu. Tomou 2 gols lá que não dá, pelo amor de Deus, cara. Aquele velho? Ah, mas ele é um dos melhores goleiros do mundo, né, cara? O que a gente vai fazer? Não gosto não. Alô? Deixa eu ver aqui, seu Oswaldo. Oi? Mao Tse-tung? 喂，你怎么样？有什么事呢？我靠，你怎么想我做这个呢？我也没有办法来把30%个那个那么多减少那个库存的数量。那你想我一个礼拜把这个事情做起来吗？我也没有办法，我要把所有的信息来整起来，整起来之后，我才可以跟你讲这个。我现在没有办法来跟你讲话。我靠，1个礼拜啊！好吧，那给我1个礼拜，我就再打给你个电话，好吧？拜拜，谢谢。Caramba, Dimas. Os caras querem que a gente reduza o custo de armazenagem em 30%, cara. 30% o custo de armazenagem de importação, isso é muito. Como que eu vou fazer isso, cara? Assim não dá, cara. Os caras querem espremer a gente. Mas você tem alguma sugestão, Dimas? Peraí, deixa eu pensar. Um amigo meu, o Pedro, lá da Baixada, ele me passou um telefone. Esse aqui, ó. Sérgio Dias Consultoria de Despacho. Cara, um dos melhores no ramo. Segundo ele, disse que ajudou muito ele quando ele precisou de ajuda e de auxílio. Sérgio Dias? Isso, se você quiser dar uma ligada pra ele, com certeza ele vai ajudar no seu problema, hein? Vou ligar. Interessante. Oi, você que é o Steven Valério da Sérgio Dias Consultoria? Sou eu mesmo, pode entrar. Olá, Steven Valério, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, eu sou Maurício Bintin. Ah, Maurício, você que é amigo do Dimas? Isso, eu mesmo, ele falou de mim pra você? Falou que você viria aqui na Sérgio Dias. Como que eu posso te ajudar? Ah, então, eu tenho uma empresa, na verdade, de fabricação de celulares, é a Banana Phones. A gente está realizando importações recentes de celulares aqui no Brasil, a nossa sede é na China. E o meu chefe, o Mao Tse-tung, ele falou que a gente precisa fazer uma redução de custo de 30% na entrada do nosso produto aqui no Brasil. E como a gente é recém-chegado, não tem muito know-how do processo, a gente tá meio perdido, eu não sei como fazer isso. Não, fica tranquilo. O Dimas te indicou o lugar certo, a gente pode te ajudar. Vamos lá pro meu escritório. Bom, Maurício Bintin, pode falar, qual que é a situação? Então, como eu já havia dito para você anteriormente, a nossa empresa ela é recém-chegada aqui no Brasil. Nós não temos pouco mais de 1 ano de atividade e a gente faz importações de celulares. E o meu chefe, o Mao Tse-tung, ele está pedindo para a gente fazer uma redução de custo de 30% na entrada do nosso... 30%. Exato, 30% na entrada do nosso produto no Brasil
que é onde nós temos o maior impacto com relação a custo. E como a gente não tem esse know-how, como eu expliquei pra você, eu não sei o que fazer, cara. Eu tô perdido, a gente precisa fazer isso em uma semana, não sei o que fazer. Certo, tá ok. Bom, Maurício, tem muita coisa que a gente pode fazer, mas para isso são vários detalhes que a gente vai ter que analisar. E a primeira coisa que eu quero saber de você é se você tem a definição clara na sua cabeça sobre zona primária e zona secundária. Zona secundária? Isso mesmo, Maurício Bintin, zona secundária. Para entendermos melhor o conceito de zona secundária, vamos primeiro falar sobre recintos alfandegados. Os recintos alfandegados são áreas sob absoluto controle aduaneiro. Possui autorização para estacionamento ou trânsito de veículos procedentes do exterior ou a ele destinados. Neles acontece o trânsito internacional de passageiros, a movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro, trânsito de bagagens, remessas postais internacionais e também são chamados de locais, recintos ou terminais. E são divididos em zona primária e secundária. A zona primária são os portos, aeroportos, sempre localizados em zona de fronteira. Para o que nos interessa aqui, é importante ressaltar que são capazes de fazer movimentação, armazenagem e despacho da sua carga. Já os recintos de zona secundária são o restante do território aduaneiro e não estão localizados na fronteira, mas são capazes de fazer movimentação, armazenagem e despacho da sua carga. E tem um plus de alguns serviços especializados. Além disso, as diferenças entre eles estão contidas em algumas variantes que devem ser muito bem analisadas quando se é feito o planejamento logístico, pois, se bem geridas, podem corresponder à tão citada racionalização de custos e tempo. Quando falamos de portos de zonas primárias, nos defrontamos com uma realidade de superlotação, falta de espaços para movimentação e armazenagem de contêineres, falta de serviços necessários, entre outros. E tais problemas acabam afetando diretamente o tomador desses serviços, ou seja, você, que atua no comércio internacional, independente de ser importação ou exportação. Até mesmo devido a essa situação portuária no Brasil, acabou havendo a necessidade de criar alternativas viáveis aos atuantes do comércio. E uma delas é a utilização de recintos de zona secundária. Para desafogar o tráfego em zona primária, diminuir custos e incrementar a disponibilidade de serviços, contribuindo para aumentar a competitividade das empresas brasileiras. Hoje, alguns tipos de recintos de zona secundária são capazes de receber mercadorias no seu processo inicial e proceder com a montagem, etiquetagem, separação, picking, além do processo de armazenagem e distribuição. Em resumo, ambos os recintos de zona secundária e primárias são capazes de movimentar, armazenar e providenciar o despacho aduaneiro. O plus da zona secundária está no fornecimento de serviços de valor agregado adicionais. Os custos da zona primária também são superiores se comparados com o da zona secundária, muito porque a alta demanda permite preços superiores. Da mesma forma, devido à alta demanda, o tempo de desembaraço das mercadorias são maiores quando comparados aos da zona secundária. Porém, ao se trabalhar com zonas secundárias, se faz necessário uma declaração de trânsito aduaneiro, que é um custo rodoviário, uma vez que a carga terá que ser transportada até a zona secundária. No regulamento aduaneiro, a definição de recinto está aqui. Então, Sr. Bintin, tá claro? Super claro, super legal. Muito obrigado pela informação. Mas aí até agora eu não consegui visualizar como que isso pode auxiliar na redução de custo, porque a gente tem que reduzir os nossos custos aí para aumentar a receita. Isso daí eu ainda não consegui compreender. Sem dúvida. Se a sua dúvida é sobre custos, então... Calma, Maurício Bintin. Nós vamos te dar exemplos reais de que a zona secundária é mais vantajosa.
Os custos de armazenamento em zona secundária são menores, e para evidenciar tal afirmativa na tela, vemos uma tabela de valores de um recinto alfandegado de zona primária, sob a administração da Portunave, no qual podemos verificar o valor de armazenagem e clarificar o fato de que o custo aumenta de acordo com o período de estadia da mercadoria no local. Vemos que a alíquota que incide sobre o CIF cresce a cada período de 7 dias, sendo de 0,20% no primeiro período, 0,30% no segundo e 0,40% no terceiro. Lembrando que CIF é a soma do seguro, frete e valor da mercadoria. Já nessa fatura de um recinto alfandegado de zona secundária, cujo exemplo utilizado é o da Politerminais, o custo de armazenagem, que nesse caso ficou apenas no primeiro período, a alíquota foi de 0,11% sobre o valor da invoice, quase a metade do primeiro período se comparado à zona primária. Vale ressaltar que existe também os custos de transporte rodoviário, a DTA, que também será computado. Além da vantagem do baixo custo, há diversas outras que podemos enumerar. Por exemplo, Maurício Pinti, para te ajudar temos segurança da carga, mercadoria sob o controle aduaneiro. Seguro aduaneiro, os impostos estão suspensos até a zona secundária. Menor tempo de processo. Trânsito documental simplificado, devido à proximidade geográfica. Possibilidade de utilização de regimes aduaneiros especiais, por exemplo, entreposto aduaneiro, retirada parcial, desembaraço fracionado, trânsito aduaneiro, entre outros. Estoque de segurança. Agilidade do desembaraço e controle da operação. Próximos aos grandes centros comerciais. E o período máximo é de 120 dias, comparado a 90 dias da zona primária. Agora que a gente já tem as informações sobre os custos que podem ser reduzidos, tem outros detalhes muito importantes que a gente tem que saber para conseguir direcionar melhor e ver onde pode atuar. Certo. Então, por favor, Valdinei. Aceita? Sim, por favor. Obrigado, Valdinei. Obrigado. Bom, são 63 recintos alfandegados de zona secundária no Brasil. Então, para conseguir atuar de maneira melhor, filtrar aonde a gente pode atuar, a gente tem que saber por onde vai ser a entrada da sua mercadoria e para onde ela vai ser direcionada. Você tem essa informação? Sim, sim. Na nossa empresa nós já fizemos um levantamento de todas, na verdade, como essa distribuição do nosso produto pelo Brasil, né? A nossa carga ela entra integralmente por Itajaí e ela é distribuída para o sul do país, onde se concentra o nosso grande mercado, né? Nós podemos trazer depois essas informações e passar para vocês, mas nós queremos também, além de alcançar esse mercado do sul, expandir para as outras regiões do Brasil. Certo. Então, em breve a gente pega maiores detalhes, mas outra coisa que a gente tem que saber, que é importante que você saiba, são os tipos de recinto. Você tem conhecimento? Tipos de recinto? Ô louco, Maurício! Vamos lá então. Na realidade, todos são portos secos. Porém, existem algumas características que nos permitem dividir os portos secos em duas categorias, para o melhor entendimento. São os portos secos, antigos EADs, e os CLIAs. Os portos secos, ou estações aduaneiras de interior, foram criados com a intenção de desafogar as zonas primárias. São armazéns alfandegados que, por serem alfandegados, permitem atividade de despacho aduaneiro, além da armazenagem de mercadorias e serviços de valor agregado. Possuem baixo custo quando comparados aos recintos alfandegados de zona primária e são estabelecidos por meio de licitação pública. Já o CLIA, por sua vez, são armazéns que têm como finalidade atividade de armazenagem, despacho aduaneiro e permite atividades fabris. Assim como os portos secos, possuem baixo custo de armazenagem e estão aptos a realizar atividades de valor agregado, como adaptações necessárias às atividades de comércio exterior. Formado através de licença concedida a empresas privadas que têm principalmente a função de armazéns. Após
Após a criação dos centros logísticos, os portos secos foram forçados a se atualizarem, para não ficarem obsoletos devido aos serviços extras que são prestados pelos CLIAs. Bom, Tigre Valério, com todas essas apresentações aqui que você me deu em relação a custos e armazenagem, eu fico muito satisfeito, agradeço a todas as informações, mas primeiramente eu preciso levá-las para o meu chefe lá na China, justamente porque eles precisam dar esse aval para que nós possamos prosseguir com esse tipo de operação. Mas já adianto para você que nós vamos entrar em contato com vocês, fechar negócio com relação a essa questão de zona secundária, que vai facilitar para a gente a questão de armazenagem, custo de armazenagem e também mais rapidez no desembaraço. Perfeito. Então, eu fico no aguardo da sua confirmação e dos detalhes para dar prosseguimento então, no nosso fechamento. Muito Okay? Manda um abraço lá para o Dimas Ricardo e para a Beth, ok? Manda aí. Enquanto isso, no lustre do castelo... Senhores gerentes, senhores diretores, bom dia. É com muita satisfação que lhes convido para uma nova reunião estratégica do Lustres no Castelo. Estamos muito felizes aqui hoje em anunciar que tivemos novamente um grande resultado nesse último trimestre. Conforme vemos aqui no gráfico, nosso crescimento vinha em torno de 5% a 7%. No último trimestre, fechamos em 9%. E a companhia anuncia hoje planos em atingirmos um crescimento de 15%. Foco total em investimento e inovações. Contamos com vocês para mais esse período. O que acham? O nosso próximo passo agora é realizar nossa primeira exportação. Nós já estamos em contato com um comprador chinês e já temos algumas documentações já encaminhadas para nós fazermos o primeiro fornecimento de vidros para eles. Parabéns, Michael Douglas. Muito bom essa iniciativa. Continue com esse projeto. Bom, senhora presidente, essa ideia realmente ela é muito boa, porém a gente tem que levar em conta que a nossa produtividade já está quase no máximo, nós estamos atingindo quase 100% e acredito que nós não vamos conseguir atender essa demanda tão grande de pedidos que virá do exterior. Você não entendeu que estamos buscando novas estratégias? Armazenagem, nós não temos know-how suficiente aqui para atendermos as normas de todos os países. Mas espera. Mas e o CLIA? Muito bem, Pedro, Biba, Zequinha e Michael Douglas. Os CLIAs, por sua vez, são os tipos de recinto alfandegado que se constituem como uma das ações governamentais do PAC para a modernização dos portos, e esses centros logísticos industriais e aduaneiros nada mais são que empresas que dispõem de áreas alfandegadas dispostas em áreas de armazenagem, cujo espaço contempla o recinto alfandegado concedido pela Receita Federal, além de autoridades que têm licença para a realização de atividades aduaneiras como inspeção, desembaraço e parametrização, por exemplo. Os CLIAs foram criados inicialmente pela Medida Provisória número 320 de 2006, que deu início às atividades de melhora nas estruturas nacionais que realizam atividades de zona secundária, visando ampliar e permitir que empresas privadas pudessem conseguir com mais facilidade autorização para transformar suas instalações em recintos alfandegados de zona secundária, dando mais dinamismo às atividades logísticas e aduaneiras do país. Uma nova medida provisória, em 2013, entrou em vigor com a mesma finalidade, visto que o serviço dos CLIAs passou a ser essencial para a dinamização de vários processos relativos à produção, armazenagem e desembaraço, auxiliando o Brasil a melhorar sua infraestrutura e reduzir processos burocráticos. Para poder se tornar um CLIA e ganhar característica de um recinto alfandegado de zona secundária, a empresa deve comprovar a posse de um documento que a permite operar como armazém geral, a Carta de Matrícula. Estar regular com as suas atividades fiscais, possuir um patrimônio líquido de mais de R$2 milhões, apresentar um projeto de funcionamento do CLIA e respeitar requisitos técnicos que permitirão à empresa requisitar juntamente à Receita o alfandegamento que ocorre de acordo com a Lei 2.350 de 2010.
Para completar a informação dada pelo nosso amigo, o CLIA é importante pois ele possui características que o tornam um diferencial no que se refere a recintos alfandegados. Dentre essas características estão: proximidade geográfica com áreas industriais, característica essa que também é apresentada pelos portos secos, mas que se intensificam no caso dos CLIAs, visto que os mesmos podem ser requisitados por empresas, o que amplia a possibilidade de disseminação desses recintos pelo país. Instalações próximas às fábricas, o que não se restringe propriamente ao âmbito da proximidade, mas também se estende ao fato de que os CLIAs podem estar exatamente onde o processo de produção está localizado. Ou seja, uma empresa pode solicitar, desde que possua os requisitos mencionados no slide anterior, a transformação de seu espaço de armazenagem em um CLIA. Tal fato irá permitir que a mesma possa reduzir seus custos logísticos de maneira significativa, visto que a proximidade reduzirá gastos e tempo com processos de manuseio da mercadoria e desembaraço da mesma. Eficiência no despacho. Visto que o armazenamento de cargas não é concentrado como nos armazéns de zona primária, o que permite tanto aos portos secos quanto aos CLIAs maior agilidade nos processos. Serviços de valor agregado e contatos com empresas de comércio exterior, fatores que permitem serviços que servem como diferenciais para diversas empresas, assim como a Lustre do Castelo, que realizará sua primeira exportação e poderá contar com os CLIAs para realizar serviços como monetização correta, embalagens e até etiquetagens específicas, assim como pode contar com o know-how de empresas que podem realizar atividades de comércio exterior com a desenvoltura e experiências necessárias. Para ajudar os nossos amigos da Lustre do Castelo, segue uma lista dos CLIAs do Brasil. Entenderam o que é o CLIA? Sim, agora sim. Entendeu? E eu tenho também uma consultoria, Sérgio Deis, que é especialista nesse tema. Sérgio Deis. Sérgio Deis? Obrigada, senhores. Aguardamos resultados.